Fala aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Eu sou o Fabrício Bozzi e você é o nosso convidado todas as quintas-feiras, às 9 horas, pra gente bater uma resenha, falar muito sobre o Corinthians. Siga a gente aqui no YouTube, ative as notificações para receber o sininho quando a gente abrir nossa transmissão. Siga a gente também no Instagram, no TikTok, no Kuai, no Spotify também, você que está ouvindo a gente. E você sabe que a gente sempre recebe aqui gente importante que fez história e passou pelo Coringão, deixando a sua marca, né? E hoje o nosso convidado é muito especial, porque lembra, na minha memória, um dos gols mais emocionantes que eu vivi no estádio, que foi aquele Corinthians e Portuguesa de 95. Você, corintiano, mais ou menos da minha idade, final da década de 70, com certeza lembra desse lance. Vai abrir a imagem ali. Do meu lado está aqui o Rogério Michelete. Tudo bom, Michelete? E aí, tudo bem? Mas é o Bernardão que está aqui com a gente, cara. Tudo bom, Bernardão? Obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente. Muito obrigado. Você fez história no Corinthians e é muito importante pra gente. Obrigado, Michele. Obrigado, Fabrício, pelo convite, né? Bacana estar aqui falando de Corinthians, porque posso dizer que foi o período mais importante e emocionante da minha carreira, porque eu estava já terminando, né, no final de carreira, então foram momentos muito especiais. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite para poder falar em especial sobre o Corinthians. Que legal. O Rogério Michelete, eu digo, todo o programa eu vou falar isso. E pronto, lá vem. Se você, é o seguinte, se você quiser saber alguma coisa sobre esporte em geral, você põe no Google, está numa dúvida, né? Se o Google não souber, se você quiser saber do Corinthians específico, você vai no almanaque do professor Celso Zelt, que esteve aqui com a gente, inclusive. Se por algum motivo não tiver, você cola aqui no Alambrado, porque o Michelete sabe, é impressionante. Ele acertou agora há pouco, a gente estava na resenha, você comentou até do prêmio Bola de Prata de 72, que tinha um jogador do ABC e um do Alecrim. Exato. Ele sabia o nome do cara. Não, é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Eu me lembro. Pô, prazer enorme estar com o Bernardão aqui. O Bernardão é aquele volante que eu gosto. Porque o Minelli falava isso daí, né? Falava que gostava de jogadores altos no meio de campo, né? Que volante alto. Né? Era a regra dos anos 70, né? 80, principalmente até no Internacional, anos 90, ele defendia isso daí. No Inter, com o Falcão, com o Batista, enfim. Sim. Né? E eu sempre achei importante você ter um cara, estatura, né? Nada contra, por exemplo, o São Paulo teve Mineiro e Josué, exato, que jogaram pra caramba. Excelente dupla, né? excelente. O Corinthians teve o Birubiru, que não era tão alto, enfim, outros grandes volantes e tal. Christian Elias. O Christian era mais alto. O Christian era um pouco mais alto. O Elias também não era tão baixo, né? Mas o Corinthians teve o Ezequiel, por exemplo, que é idolatrado pela torcida e tal. O Zé mesmo não é tão alto. Exato. Mas eu acho que faz a diferença um volante alto, né? Como o Bernardão foi, Gilberto Silva na seleção brasileira. O Casimiro hoje. São caras muito importantes. Na Europa é uma regra. Ainda é uma regra, É óbvio que existem exceções, como é o caso do Kanté, mas a maioria dos clubes europeus, pela questão do futebol de força, jogo aéreo, faz o box to box, né? ainda priorizam o famoso, né? o volante com uma certa estatura. Bernardo, e o que você está fazendo antes da gente começar a nossa resenha sobre o Corinthians e tal? Como é que está a tua vida hoje? O que você está fazendo? Como é que estão as coisas? Cara, eu trabalho ainda no futebol, trabalho pouco. No Brasil, especialmente, eu faço pouca coisa, trabalho mais na Europa. Eu trabalho na Europa, eu sou agente desde 97. Então eu tenho uma história assim bastante importante na Europa com os times europeus. Trabalhei para a Fiorentina há 11 anos, trabalhei para o Basel, trabalhei para o Bayern, trabalhei para o Werder Bremen, trabalhei para o Torino. Então por essa ligação eu faço ainda mais coisas na Europa do que propriamente no Brasil. No Brasil eu tenho aí acho que 4 atletas que trabalham comigo, né? Então se você comparar aí com os grandes agentes que existem, eu nem posso dizer que eu trabalho mais no futebol. Mas aí eu tenho outras atividades paralelas que eu exerço, né, na área imobiliária e tal, então tô aí trabalhando. E quando a gente fala sobre a tua passagem pelo Corinthians, automaticamente a gente lembra do ano de 95, né? Dos 2 títulos da Copa do Brasil e do Paulistão, que são 2 títulos marcantes, né, para o Corinthians. Mas antes disso, eu queria saber como é que foi a tua chegada ao Corinthians. Porque você marcou no São Paulo, você estava no time em 86, campeão paulista, 90, vice-campeão brasileiro, 80... Brasileiro, né? 87 brasileiro, paulista. Brasileiro Guarani,
85 86 paulista, foi desculpa. a Inter de Limeira, campeão paulista. Não, 86, 86 Mas 85 brasileiro. você não, confusão. você tá no Marília ainda, né? Eu cheguei em dezembro no São Porque era Paulo. era o Falcão e o Márcio então aquele Araújo. São Paulo e Portuguesa você não Não, tava. eu não final, tava, tá. eu não tava. Era Eu o Márcio tava já, Araújo mas não joguei, porque Entendi. eu tinha já jogado pelo já tinha Marília, jogado né? pelo Marília, né? Aí em 87 você é Tinha campeão sido paulista. rebaixado até, né? O Marília foi rebaixado, infelizmente. 87, 89 você é campeão paulista. Sim. Né? E Em em 86 que você faz até, inclusive, gol contra Na o Guarani. final, Guarani, é. na na final. Sim. No E Brinco de Ouro. você era um jogador muito marcado pela história tua no São Paulo. Você é uma passagem brilhante pelo São Paulo. Como é que foi a tua chegada ao Corinthians quando recebeu o convite? Como é que funcionou isso para você? Ou o profissional nesses momentos você identifica uma alternativa interessante e não tem muito... Não, foi até certo ponto inusitado a minha chegada no Corinthians, porque eu tinha voltado, eu tinha jogado no Vasco eu tinha jogado no Vasco. Eu No voltei- Inter também ou não? Eu joguei no Inter, mas antes eu tinha jogado no Inter, depois eu joguei quando eu voltei da Europa, eu fui para o Vasco. E aí foi horrível a minha Santos passagem. também você passou No Santos foi antes. Aham. Foi antes, porque eu fiquei na Alemanha 1 ano, depois eu tive uma lesão, eu voltei para recuperar no Santos, e aí eu acabei ficando para disputar o Campeonato Brasileiro. Uhum. Depois eu voltei para a Alemanha de novo. E aí voltei do Vasco, né? Rescindi o contrato, porque, cara, não foi legal. O Vasco estava Tava muito bagunçado, cara. Eu acho que você pegou 3 times, inclusive, bagunçados, né? Porque você pegou o Santos, estava naquela fase que não ganhava título desde mas 84. o Santos foi legal. O Santos foi legal. Tentando se organizar, mas estava num momento difícil, né? Tava difícil. Era Paulinho McLaren, acho que o Guga. Então, mas era um time Era um time interessante. legal, Era um mas- time interessante. mas tinha uma pressão, né? Então, mas nós nos classificamos para a segunda fase do campeonato. Naquele ano se classificavam 8 clubes e aí fizeram 2 chaves Aí de no 4 93, né? de quatro times. E a nossa chave era Santos, Vasco, São Paulo Eu acho que e, era e Flamengo. 93, não, acho que era Santos, Corinthians, Flamengo... 93? Não, É. 92. 92 Ah, ele desculpa, tá falando. 92. Que aí o Flamengo elimina o Vasco, que inclusive o Vasco era favorito. Não então, aí nós caímos numa chave. O último jogo nosso foi contra o Vasco, que a gente precisava do empate. O Vasco do Edmundo. Não, Primeiro ano do Edmundo, Roberto, Giovani, Bismarck e Bebeto. É. Aí nós conseguimos empatar lá, falando com os caras, que eu falei com o Roberto, com o Giovani, contei mentira, falei, nós estamos sem receber, se a gente não passar, a gente não recebe. Eu falei, e outro, os caras lá atrás, cara, quem passar lá vai Como morrer. é que foi? porque... Você no Santos, você ligou pro Roberto Dinamite? Não, não, falei dentro dentro do do campo. campo. Foi no Giovani, foi no Roberto, foi no Bebeto, os As caras com lideranças. quem eu conhecia, tinha jogado na seleção com esses caras. E aí falei, pô, pelo amor de Deus, ajuda, não vai lá, porque se for, o nego vai dar vida, vocês já estão classificados, perna, entendeu? Carrinho, então não arrisca, né? E ajuda a gente. Cara, empatamos 0-0 nesse jogo. Fizeram lá o sorteio, caiu a gente com Vasco, de novo. Flamengo e Inter. Não, Vasco, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Inter Santos. e Santos. Vasco. Então era Não, Vasco. era Flamengo. Acho que era o Flamengo. Era Não, Flamengo. O Flamengo elimina o Flamengo vai pra final com o Botafogo. Foi Flamengo, Santos, Vasco e São Vasco Paulo. e São Paulo. Isso, Essa era a grupo. nossa chave. Isso. Nós chegamos aí o primeiro jogo foi Vasco e Santos, que foi aquele jogo que o Bebeto fez 3 gols e 3 o a Paulinho 3, fez, foi na 3-3, um jogaço no Maracanã. Maracanã. foi no Paulinho Maracanã, McLaren. é. Paulinho McLaren faz 3 Nós chegamos no último jogo do segundo turno para jogar com o Flamengo no Maracanã, quem ganhasse ia para a final. E aí nós perdemos de 3-1 ou 2-1. Então a campanha foi, cara, muito acima do que se esperava, mas o time era bom, era Sérgio, Índio, Luiz Carlos, Pedro Paulo, Marcelo Veiga, jogava Saudoso Marcelo eu, Veiga. o Axel e o Sérgio Manuel. O César já não estava Não. mais, porque já tinha ido pro Palmeiras. E na frente era Ranieri, né? Tinha o Almir. Ranieri também O Ranieri nesse time, estava que era na reserva, reserva, né? entrava sempre e tal. E na frente, Almir, Paulinho, McLaren e Cilinho.
Cilinho, O ponto Cilinho, esquerda, ponto esquerda, que canhoto. era da Inter Nós de Limeira, chegamos né? na última rodada Do para ir 15 para a a 1. final, que depois o final foi Flamengo E e... pegou aquele time do Flamengo do Júnior. Do Júnior, Aquela exato. molecada trouxe o Júnior. Exato. Que foi campeão Baiano, brasileiro, Marcelinho, né? campeão Exato. brasileiro. Campeão brasileiro, Gilmar Rinaldi no gol, Sim. Charles, o Então, Rogério, assim, o eu Júnior fui, Baiano. aí quando eu voltei do Subotário. Vasco, que o Vasco tava naquela bagunça... Aí você sai do Santos em 92, Vasco em 93. Não, eu voltei para a Europa, depois, Ah. aí da Europa, depois eu fui para o México, fui jogar no México, depois do México eu voltei, fui para o Vasco. Cheguei no Vasco, era uma molecada também que jogava lá, Carlos Germano, uma molecada muito promissora, que todos também O viraram. William, né? O William já tinha uma Já tinha idade um pouco de Era rodagem. Já. Valdir Bigode, Jardel, Leandro Cássio, Ávila. Pimentel, o Leandro tava, Tinho, Carlos Germano. De experiente tinha eu, o William, o Alexandre O Torres. Jardel todos surgindo ali. também, né? Acho que O o Jardel Jardel também tava, eu estava falei surgindo. o nome dele. O Jorge Luiz, O zagueiro que depois Zagueiro. jogou no Jorge Corinthians. Luiz, Ou que tinha o jogado William antes e no tal. Corinthians. Então esse time. Mas aí, cara, eu não fiquei, porque era uma bagunça. E foi o contrato mais rápido que eu fiz na minha vida. O que eu pedi pro Eurico, ele me deu. E aí eu não joguei nada e rescindi o contrato e me liberaram. Aí E eu aí, vim veio pra... o Corinthians. Então, aí eu vim para casa, falei, vou esperar me ligarem, né? Cara, fiquei uma semana, 2, 3, 4 e ninguém me ligava, cara. Liguei no São Paulo, os caras, não, pô, o Tele, pô, porque você bateu de frente com ele, e ele não quer e tal. Eu falei, puta, eu tô ferrado. Aí fiquei esperando. Aí passaram-se 2 meses, cara. Nada. Pô, um dia eu peguei meu carro, falei pra minha mulher, falei, puta, hoje eu vou arrumar um time, cara. Se me chamar sei lá, Bala mistura da esquina, eu vou, cara. Jacarapuiquense, eu vou jogar nesse time. Quem me chamar, eu vou jogar. Aí eu fui no posto do Vadi Curi, que era um dos poucos empresários que existiam naquela época, né? Ele era um empresário ligado ao Corinthians, né? O Vadi, né? Aí fui lá no posto dele e, pô, ele falou, cara, onde é que você tá? Eu tô te procurando já faz um tempão. E eu falei, pô, tô aqui já faz 2 meses. Não, pô, tem um cara aí que assumiu um time, o cara quer você e tal, e ninguém sabia onde você tava. Falei, não, pô, quem que é? Ele falou, não, vem, vamos entrar aqui no escritório que eu vou te passar direto pro cara. Aí entramos no posto dele, no escritório dele, ele fez a ligação, falou pro cara, ela falou, ó, achei o seu volante, fala com ele aqui. Aí... Falei, alô, e aí, Bernardão, é o Mário. Mário Sérgio. Eu falei, ô Mário, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Ele falou, tudo bem, tudo bacana. Pô, assumiu o Corinthians e tal, e aí eu quero contar contigo, mas primeiro nós vamos ter que resolver uma situação aí que você falou mal de mim, lá pro Jacaré, que é um amigo em comum que a gente tinha lá no Sul, né? Eu falei, Mário, eu não falei mal, eu acho que o cara que jogou futebol... Ele não pode falar, o Micheletti não pode jogar nesse ou naquele time, né? Eu acho que, pô, principalmente quem jogou, cara, você sabe como é que a coisa funciona. Tem dia que você tá mal, tem temporada que você tá mal. Aí isso daí era o Mário comentarista que você... O Mário comentarista que eu falei pro Jacaré, crítica, exato. né? Eu falei, pô, o Mário não pode falar que eu não posso jogar ali, que eu não posso jogar lá. Ele jogou futebol, cara. Porque certamente quando alguém falava isso dele, ele também se sentia ofendido, né? E aí ele falou, não, deixa isso aí, nós vamos conversar pessoalmente. Então o negócio é o seguinte, eu quero você aqui no Corinthians por causa disso, daquilo, quero que você faça essa função e vai te ligar aí o diretor de futebol e você se acerta com ele. Aí passou lá fiquei lá esperando no posto do Vadi, ligou o Tuma, o Romeu. Romeu Tuma. Ele e o Fran ligaram. Ele Ele falou, 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 passa na delegacia aqui Do posto pra delegacia. lá na Berrine. Que o Tuma era delegado, pô. Sim. Até hoje, Sim, né? O sim, Tuminha, né? É o Tuminha Sim. o Tuminha, né? Aí cheguei lá, tava ele e o Fran, aí fomos no almoço, no restaurante. Aí ele falou, tá bom, tá aqui o contrato, que a gente pode pagar isso. Falei, pô, Romeu, ele falou, Ele fala, vamos acertar as contas e te levar pra delegacia. Ele falou isso, ele falou, faz uma ele falou, ameaça, a gente precisa acertar uma conta. Se não aceitar isso aqui, eu já arrumo um motivo pra te colocar lá dentro. Falei, não, tá bom, vai. Eu não tinha nada, aí pum, acertei. E aí começou, pô, e a imprensa... Passou pela tua cabeça esse fato, você ter essa ligação com o São Paulo, né?
Porque o São Paulo para o Santos é diferente, é uma história diferente. Você jogou no Santos, mas tem muita gente que fez esse caminho, né? São Paulo, Santos, o Serginho Chulapa, o Zé Sérgio, o Humberto, enfim, não tem tanta rivalidade, né? Não é aquela pressão tão grande. Mas de repente você tinha aquela, pô, eu sou um jogador histórico do São Paulo, que você fez história no São Paulo, obviamente. E você vai pro Corinthians. Passou isso daí pela tua cabeça ou em nenhum momento? Não me passou, cara. Assim, porque primeiro que São Paulo não me queria, né? Que teve essa questão do Tele... O que é essa questão do Tele aí, Bernardo? Não sei, você, o que é? Sinceramente, eu não sei. Deu ruim? Não, a gente teve, assim, eu sempre falava, né? A gente, e o São Paulo chegou no momento que foram mudando as peças e você vai assumindo uma liderança natural, né? Então, do time de quando eu saí, então ali era Museu, o Raí, o Leonardo, e o Tele, ele era uma pessoa excelente, um treinador excepcional. Mas ele era daquele cara que cobrava muito. E teve uma situação em específico onde a gente... Teve duas situações. Quando ele chegou, ele exigiu que eu morasse dentro do centro do CT. Já era na Barra Funda, ali na Marquês Era de na São Barra Vicente. Funda. Aí eu falei, cara... Aí me ligou o diretor. Eu falei, pô, eu não vou morar. Ele tá pegando o cara errado. Porque eu nunca fui de farra, nunca fui de bagunça, né? Falei, cara, ele tem que mirar o rifle dele para outros caras, não para mim. Ele tá pegando o cara errado. da vida. O Macedo também não era. Caras aí, né? Mas tinha o Miller, tinha lá os caras que, né, que gostavam da confusão, da farra. E aí, aí veio o outro, até que veio o presidente e falou, não, você tem que morar lá porque ele quer. E aí fui lá morar. E aí depois, em um treinamento, ele começou a falar comigo. Não, pô, você tá errando muito, pô, assim não dá, tá. Chegou até o Raí dar uma entrevista, é muito engraçado o Raí falando disso, né, desse episódio. E aí ele vem falar comigo, cara, eu dou um grito na cara dele, assim, em cima dele, que ele fica assim, congelado. Mas depois eu continuei jogando, continuei fazendo tudo. E uma coisa que eu nunca mais me esqueço também, que é depois do jogo da final, que o Tele raramente elogiava alguém. E depois de Bragança, da final, na festa, ele vem, me abraça e fala, cara, você é muito bom, você é muito bom. Coisa que ficou gravada para mim para sempre, porque ele não elogiava ninguém. E você e o Flávio, né? Jogando pra caramba, né? Também, né? Na época era eu, o Ronaldão e o Flávio, né? Jogava mais eu e o Ronaldão Vocês jogaram tipo um terceiro zagueiro, era o Ronaldão, né? O Ronaldão era ali um volante... O Ricardo Rocha e o Antônio Carlos, Ronaldão e você, né? Sim. E aí entra o Flávio também de vez em quando. Sim, o Flávio entrava mais, mas ele efetivou o Ronaldão ali como um protetor mesmo da zaga. Colocou até o Zé Teodoro na lateral direita lá em Bragança e colocou o Cafu, né? Então... Fechando mais, né? Teve esse episódio também que eu estava envolvido, porque a gente tomou uma decisão na final, quando o Elivelton machucou, de ir falar... Isso em 90. Que a gente achava que a nossa zaga era muito jovem. Na final de 90... Que era Antônio Carlos e Ivan. E aí nós fomos falar para o Tele, que nós queríamos que jogasse o Ricardo Rocha. Meu Deus. E ele botou o Ricardo Rocha e o Zé Teodoro no banco, aquela final de 90. Né? Exato. Colocou o Cafu, Antônio Carlos, Ivan e o Leonardo, né? O Tele falou, cara, eu não admito que vocês se metam nessa questão, isso eu quem resolve, eu só não vou mandar vocês embora agora, porque eu não sou louco, não tenho outros para colocarem mas eu não admito isso aí. E aí passou, naquele ano, terminou o brasileiro, começou outro brasileiro, não sei se vocês lembram. Sim, foi o 91, 92. Foi um brasileiro. Então, brasileiro e brasileiro, mudaram o calendário. Mudaram o calendário. E aí chegou na final também, que o Elivelton quebrou o dedo no primeiro jogo contra o Bragantino. Aí depois de um ano, no dia do jogo, o Tele chamou os mesmos caras que ele queria... 6 meses, sei lá, 6 meses atrás. Ele pediu desculpa, falou, cara, eu queria me desculpar, que eu fui arrogante... e hoje eu chamo vocês para me ajudar a resolver essa questão, que era colocar o Flávio no meio, simplesmente ele colocava o Flávio do lado esquerdo, ou ele colocava o Zé Teodoro, que estava no banco, e colocava o Zé Teodoro e metia o Cafu na esquerda para fazer a função do Elivelton, né?
E aí a gente escolheu que colocasse o Zé Teodoro, porque pela experiência, o Zé era um cara, o Zé já era um treinador dentro, mesmo sendo jogador, né? Então um cara habituado a... Então assim, houveram 3 episódios assim com o Tele que talvez lá quando eu poderia ter voltado para São Paulo, não voltou, aí pinta o Corinthians. Ele não quis voltar. E aí aconteceu tudo isso com do Vadir e tal, e aí eu cheguei no Corinthians, a imprensa desceu a lenha, falando que eu estava acabado, que, pô, não ia acontecer nada, e aí, no final, graças a Deus, aconteceu o que aconteceu. Na tua chegada no Corinthians, então, a imprensa bateu muito. Foi muito criticado, O Corinthians foi criticado por ter me contratado, que eu já estava em final de carreira, né? Na realidade eu estava mesmo. Você chegou no Corinthians, mais ou menos, estava com quantos anos, você lembra? Eu estava com 95, eu tinha 30. Tinha 30 anos. Longe de ser fim de carreira, né? Tinha 30 anos. Mas quase você veio pro Corinthians 10 anos antes, quando você estava no Marília? Foi, né? Foi. Quando eu era para vir do Marília, sim. Era para eu ter vindo pro Corinthians, mas aí o Matheus, ele tinha uma... Não o Matheus, mas os dirigentes tinham, cada um tinha a sua estratégia, né? Uhum. E o Matheus, ele deixou meu pai esperando... sei lá, acho que umas 5, 6 horas. Marcou 11 horas, foi atender ele às 3. Isso lá em Marília mesmo? Não, aqui em São Paulo. Mesmo. Você já estava no Marília, eu já estava no MAC, sim. Marília, eu tinha, sei lá, 5, 6 times, todos os clubes me queriam quase, né? E aí o Matheus deixou o meu pai esperando. Quando o Matheus, às 15 horas, né, que foi a hora que ele falou, seu Durval entra, meu pai entrou. Ele falou, senta, ele falou, não, só vim conhecer o senhor, eu queria conversar com o senhor às 11, mas... Aí meu pai dali, com o Henrique, Guilherme e o Solera, aí falaram pro Carlos Miguel Aidar, ligaram para ele, falou, o Durval não acertou aqui, que é meu pai, né, o Durval, e o São Paulo me queria, né, mas só que a prioridade era do Corinthians, né. E aí o Henrique Guilherme e o Solera levaram meu pai até o Morumbi, aí acabou acertando o São Paulo. E aí 9 anos depois, que foi 86, né? Sim. Você vai pro Corinthians, e aí tua chegada ao Corinthians, qual era a tua expectativa quando você foi pro Corinthians? Era de realmente, você imaginava que fosse chegar no final de 95, ou até como capitão do time, você já tinha essa característica forte de liderança, mas você se imaginava pelo teu momento, você mesmo disse que você vinha do Vasco, não estava tão bem e tal, que você ia encaixar tão bem como você encaixou ali no Corinthians? Você tinha isso, né? Eu achava que tudo isso poderia acontecer, porque primeiro pela própria a força do próprio Corinthians, né? Que o Corinthians, mesmo quando tem nas ocasiões que teve um time considerado inferior ou não à altura do clube, lutou, correu, se superou, entendeu? Então, e ali a gente tinha ótimas peças, tinha um excelente time também. Uma molecada subindo, né? Uma molecada subindo, né? Então eu tinha muita esperança que coisas boas poderiam acontecer, né? E aí vem aquele ano de 95, vamos dizer que foi um ano mágico, mas foi um ano marcante na história do Corinthians, porque foram 2 títulos muito importantes. Primeiro o Palmeiras... Primeiro é Gaviões da Fiel, que ganhou o título no Carnaval. Amor me abraça. Começou aí. Gaviões da Fiel, Copa São Paulo, que foi a final contra a Ponte Preta, né? Que o André Santos faz o gol. Toninho, o André Santos e o Fabinho Fontes, né? Fizeram os gols contra a Ponte Preta. E aí tem o campeonato, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Né? E o Corinthians vinha, falando especialmente do Paulistão, na ordem acho que a Copa do Brasil foi antes, né? A final, né? Sim. Mas o Campeonato Paulista, o Corinthians vinha de 2 anos muito marcantes de derrotas seguidas para o Palmeiras. E o Corinthians vai para a final em Ribeirão Preto. O Palmeiras era um time rival do Miller, enfim, era um grande time. E o Corinthians enfrenta o Palmeiras. Como é que foi? A gente volta depois para a semifinal do gol, que aqui é um momento marcante, aquele teu gol lá. Mas como é que foi essa situação toda da pressão de enfrentar o Palmeiras? Ou de repente da obrigação, da cobrança que vinha da torcida? Tem que ganhar do Palmeiras esse ano, não pode perder de novo. Teve isso? Não, existia a cobrança, né? Mas assim, o time foi atingindo um status, assim, uma confiança tão grande que a gente chegou, assim, sabendo que era possível, porque assim, a gente tinha 3, 4 jogadores que os caras estavam numa fase muito boa, né? Então, assim, o jogo principal, o jogo mais difícil foi o jogo contra a Portuguesa. Aquele do teu gol. Os 2 jogos foram difíceis. O primeiro gol do Vitor e depois Exato, do seu foi porque foram jogos que a gente jogou mal
E aí entrou aquela mística corintiana, que você vai indo, vai levando, vai correndo, vai brigando, e depois você... o gol do Vitor foi um achado meu também, né? Tudo bem, o Marcelinho bate muito bem na bola, a gente tinha um poderio ofensivo aéreo muito bom, né? Mas os 2 jogos foram ruins, foram jogos foram horríveis os jogos, nós ganhamos, fizemos nosso papel. A gente tinha feito, então a gente tinha feito jogos muito bons, mas esses 2 jogos em específico foram péssimos. E você falou sobre o jogo, você citou 4 jogadores aí, né? Eu imagino que tenha sido, naquela época, em 95, Marcelinho, Viola, o Souza, né? Que tem um jogo, estavam... E eu não sei qual que é o outro. Célio Silva, Ronaldo. O Ronaldo era uma garantia, era uma liderança, né? Então, pô... O Zé Elias mesmo. O Zé, Zé, Célio, Ronaldo, Viola, Marcelinho e Souza, pô. Você vê, foram 3 jogadores. É engraçado essa história, curiosa também, porque a gente falou do Campeonato Paulista, né? E são 3 jogadores importantes nessa conquista do Paulista e 3 jogadores de São Paulo. Porque o Vitor também chega desacreditado no Corinthians, né? Depois ele tinha passado pelo Real Madrid e tudo, não tinha dado certo na Espanha. E oriundo, né, da categoria de base do São Paulo, fez tanto sucesso no São Paulo. E o Elivelto também, né? Também chega meio desacreditado, né? E faz o gol na final, né? Então, mas eu falo assim de jogadores que poderiam jogar em qualquer outro clube do Brasil, né? Que são esses 4, 5 jogadores, né? Ronaldo, Célio, Viola, Marcelo, Souza, né? Então, esses Bernardo, caras eram muito bons. Time que o Marcelinho Carioca é um cara que... E você tem uma característica de liderança no time muito parecida com a do Rincon, em períodos diferentes do Corinthians. O Rincon no final da década de 90. E tem muita história do Marcelinho com o Rincon. O Dinei veio aqui, inclusive, e contou que o Rincon pegava no pé dele. Como é que era o Marcelinho no grupo, Bernardo? Vocês tinham que chegar nele, calma. Era uma outra fase da carreira dele, um pouco mais novo, tinha acabado de chegar no Corinthians, né? Tava aí 1 ano e meio de Corinthians, né? Como é que era o Marcelinho Carioca? Tinha que chegar junto nele? Como é que era a resenha? Não tinha que chegar junto, mas o Marcelo, ele sempre foi a mesma coisa. Eu acho que ele nunca mudou, independente da idade. Acho que o Marcelo é um cara que ele sempre teve muita personalidade. Um cara de muita personalidade, acho que desde muito jovem, né? Então, eu acho que a parte... O Marcelo, se fosse no São Paulo, ele precisaria morar no CT? O Marcelo? Então, mas é aquela coisa, tem um cara que precisa morar no CT, porque se ele for pra balada, ele depois, no outro dia, não rende. Tem aquele cara que vai, faz, e no outro dia ele faz chover do mesmo jeito. Era o caso do Marcelo. Eu nem sei muito nem seguia muito a vida dele. Assim, era um cara que a gente não se preocupava em saber o que ele fazia fora, porque dentro era ele que resolvia. Era treino, tudo, né? Não, e o Marcelo sempre foi muito profissional. É um cara muito profissional, treinava mais que todo mundo. Então, eu sinceramente, cara, posso até estar falando uma besteira aqui, mas, cara, eu não entendo como o Marcelo não tem um reconhecimento. O reconhecimento que dão para ele no Corinthians é muito menor do que o que ele merece, cara. Para mim, talvez ele seja o número 1. Porque em todas as conquistas, ele que decidiu. Decidiu ou fazendo gol ou passando bola. É difícil você achar um craque que faz tanto como ele fez em situações tão difíceis, principalmente em finais, semifinais. Vê a história dos títulos que ele estava envolvido. E eram sempre times, principalmente depois de 96, o Corinthians sempre montou times estelares, né, com grandes jogadores, e o Marcelo era o protagonista. Então tinha Rincon, tinha Vampeta, tinha Ricardinho, tinha não sei quem fazia acontecer era o Marcelo. Talvez aí ele pode ser superado pelo Paulinho, que fez o gol de Mundial, mas, cara, era uma frequência muito grande. Ali, todo jogo, todos os jogos de finais era ele que decidia, né? É verdade. Então o Marcelo ele dava trabalho, assim, na questão de... que ele tinha o jeito dele, ele queria ser a principal estrela. Aí nessa época a gente tinha o Viola, que eram os dois ali que ficavam brigando para ter esse status, né? Então eles faziam mas eram coisas bobas, eram coisinhas, um ficava no banheiro, o outro ficava na massagem, porque um dos dois tinha que entrar por último.
Aí ficava o treino para começar, esperando os dois, porque um estava na massagem, porque ele tinha que entrar por último para a torcida gritar mais o nome dele. Então o Marcelo, pelo menos na época em que eu tive lá, ele não criou grandes problemas assim extracampo. Tinha coisas bobas que ele fazia, né? Que o Viola também fazia, mas para mim ele nunca fez nada que tenha sido algo que tenha prejudicado o ambiente, prejudicado de forma a ter algum dano sério, assim, né? Era coisinha dessas coisas que incomodava, mas não atrapalhava. Entendi. Agora, você falou 95. 95 foi um ano espetacular, o Corinthians ganha a Copa do Brasil, Marcelinho, inclusive, faz gols nos 2 jogos contra o Grêmio, faz gol na final contra o Palmeiras, enfim. 96... né? A gente vai voltar, né, para o jogo da Portuguesa, né? Mas 96 o Corinthians, você sai e você retorna, né, em 96, né? Por que aquele time no Corinthians não deu certo, não deu tanta liga? Tinha o Edmundo, que o Edmundo chegou. Que veio exatamente o Edmundo. Saiu o Viola e entra o Edmundo. Houve um racha também ali ou não? Teve algum problema de relacionamento ali? Marcelinho, Edmundo, teve uma divisão? Teve. Aconteceu? Teve um problema de ego, um pouco de relacionamento. O Edmundo não era uma pessoa fácil de se lidar. É um cara muito inteligente, o Edmundo. Mas aí teve, infelizmente, rachou um pouco o grupo por essa questão da convivência com o Edmundo, que na época ele tinha uma forma totalmente diferente de ser, né? Acho que todos nós tínhamos, né? Que todo mundo vai amadurecendo com o tempo. E o Edmundo amadureceu. Então, quer dizer, o Marcelo amadureceu, o Souza amadureceu. Porque esses caras eles se incomodavam muito com a forma do Edmundo jogar. Porque ele era muito individualista, ele às vezes podia servir, não servia. Então era um jogador excepcional, a gente imaginava, cara, que a gente ia atropelar todo mundo. Porque o Edmundo era um jogador acima da média naquele momento, né? Mas um pouco a forma dele de ser não combinou muito com não encaixou o time. Não encaixou com os caras com o Marcelo, com o Mesmo Souza. Assim, o Edmundo fez gol pra caramba, fez quase um gol por jogo. Fez, mas a gente teve vários problemas assim de convivência que atrapalharam, né? E depois também chegou dentro de campo, não deu liga. A gente achava que ia ser uma coisa, acabou sendo outra. E o ano de 96 teve a Libertadores, e tem um episódio da Libertadores que foi... Você estava no avião, né? Isso, exatamente. Foi no Equador? Em Quito. Foi no Quito, Equador. Né? Contra o Espoli, foi contra o Espoli? Sim. Como é que foi essa situação do avião? Cara, quando nós saímos daqui, o avião, nós fomos para Guarulhos, aí pegamos o ônibus, né, para pegar o avião, chegou lá, cara, nós quase saímos lá em como é que chama ali, em Mogi das Cruzes, cara, quase que o ônibus foi em Mogi das Cruzes para a gente pegar o avião, quase saiu do aeroporto, porque o nosso avião era o último lá perto do Alambrado, caramba, chegamos um avião todo estranho, e aí entramos no avião, para decolar, cara, o avião demorou muito mais tempo do que normalmente ele demora para decolar. O avião tremia todo assim. Era muito estranho, mas todo mundo levou na boa, né? Tirando sarro, o avião tá com mal de Parkinson e tal, não sei o que lá. Decolamos. Aí a gente parou no finalzinho do Brasil ali, não lembro onde foi, para a gente reabastecer. Aí desceu normal, para subir a mesma coisa, levou muito tempo para decolar. Aí a gente chegou lá, nós ficamos no nível do mar, dormimos no nível do mar para depois chegar, para sair no outro dia de manhã, já chegar perto da hora do jogo, né? Porque existem 2 maneiras de tentar combater a altitude, né? Ou você fica 10 dias antes, ou você chega em cima da hora, né? E aí optaram por chegar em cima da hora. E aí quando nós saímos do nível do mar para subir para Quito, a aterrissagem em Quito foi horrível, foi terrível. O avião desceu balançando, quase tocou a asa no chão, já foi ruim. Mas aí todo mundo achou que era, sei lá, que coisa que acontece e tal. Fomos lá, descemos, fomos lá, jogamos tal, ganhamos o jogo, voltamos para o aeroporto, entramos no avião.
Aí o cara foi para a cabeceira da pista para decolar. Aí ele, quando estava lá para decolar, ele falou: pô, eu tenho que pedir autorização para voar no espaço aéreo não sei da onde. Eu não peguei, eu tenho que voltar lá. Ele falou: enquanto eu volto, a gente dá o almoço para os jogadores e depois a gente decola. O cara foi lá, voltou com o avião, né? Estacionou lá o avião e... Tudo errado, né? Não, aí foi pedir a tal da autorização lá para pegar. Aí, cara, aí viajava eu, o Zé e o Souza, nós três juntos, né? Eu na janela, o Souza no meio e o Zé na beirada. E aí o cara foi lá, pegou a autorização, aí enquanto o cara tava lá, fechou o tempo, começou a chover. Falei, caramba, que merda. O cara voltou, falou, peguei o negócio lá, vambora, pá. Foi de novo pra cabeceira da pista, acelerou, cara. E pum. Assim, no meio do caminho, cara, o cara meteu o pé no freio, cara. Pum, falei, gente, fudeu, o cara tá brecando. O avião começou a dançar, eu comecei a olhar na janela. Olhei na janela, tá asfalto, de repente acabou o asfalto, começou a grama, cara. O avião começou a chacoalhar. Cara, aí do nada o avião pegou uma descida, velho. Tipo, maior, né? Mas tipo lá aqui de Congonhas, vindo quando ele vem pra avenida, pra bandeira. Pegou uma descidona daquela, cara, sei lá, de uns 600 metros, 500 assim. Saiu levando outdoor e torre de alta tensão, cara. E você na janela vendo tudo? Eu na janela vendo tudo. Aí eu tava bem em cima da asa. E aí, cara, a turbina foi pro saco. Pá, explodiu. Começou a pegar fogo. E aí eu não sei porquê, eu peguei e tirei o cinto e fiquei assim, meio que em pé na cadeira, cara. Uma coisa muito maluca. É porque agora contando é de boa, né? Mas imagina o desespero na hora, cara. Não, eu não lembro, eu me lembro que, cara, ficou tudo mudo assim. Eu via só as cabecinhas balançar assim, e eu aqui meio que em pé. Aí quando o avião parou, na minha frente, eu estava atrás da portinha da saída de emergência, né, no meio do avião. E na frente estava o João Paulo, o Robson e tinha outro cara. E o João tentando abrir a porta, arranhando a porta e a porta não abria, cara. Daqui, cara, eu abri a porta, daqui eu saí. Tinha que ter uma câmera para ver como foi que eu consegui abrir a porta de trás e sair primeiro que todo mundo. E aí eu saí no pinote. Só que eu estava em cima da asa, quando acabou a asa eu caí, né? No meio da querosene, do pedaço de pau. Aí rasguei a bunda. E aí eu saí correndo pro lado errado ainda, porque o avião, ele foi parar no muro do aeroporto, ele quebrou o muro, ficou com o bico para fora assim do aeroporto e já era a rua e a rua já era as casas. Aí eu saí correndo para aquele lado, eu deveria ter corrido para o outro lado, mas que se pega fogo ali eu ainda ia me ferrar, se explode, né? Aí saí, entrei, era um ferro velho, fui para esse ferro velho e aí aí voltei, eu me lembrei de um amigo meu, que eu tinha levado ele, que era aniversário do cara, eu dei de presente de aniversário para ele a viagem para ir com a gente lá para... Ele estava no avião, então. Tava no avião, meu amigo, que eu dei a viagem. O Capriotti estava no avião, né? Tava, o Capriotti estava. Capriotti. O Capriotti que conta essa história ele conta também isso aí essa história. E aí, cara, fiquei vendo os caras descer e aquela negócio não saiu na hora, né? Gente que pulou, exato. Então foi feio, cara. Foi bem feio. Na hora, agora contando, é engraçado, mas na hora foi terrível, né? Porque passa a imagem, vai explodir isso aqui. Nós não morremos, cara, porque o piloto ele freou na hora certa. Porque se ele deixa para frear 1 segundo, 2 depois... Ia estar na grama, provavelmente, ali na ladeira. Não, ia estar nas casas. Ou se ele decola voo, pior ainda, porque tinha lá um negócio lá que ele tinha que passar por cima. Tanque cheio. É porque estava na teve gente que se queimou com a gasolina. Acho que teve gente que se queimou com gasolina. Quer dizer... Mas graças a Deus não aconteceu nada de pior, né? Mas foi uma experiência. E depois horrível. A reação? Pô, a gente nasceu de novo. Tinha que unir mais a equipe, né? Você falou que tava com rádio, um episódio desse daí tinha que unir, né? Até depois disso, depois eu fiquei um tempo sem falar com o Edmundo e nesse dia eu falei com ele. Que ele tava lá assim, depois a gente se encontrou, se abraçou e tal, foi
Teve isso. Mas depois uniu o time, não uniu. Eu não lembro, não que não uniu. O time era um time unido, era um time muito unido. Mas eu não sei, eu não lembro porque não deu liga. Aquela coisa mágica, aquele entrosamento de 95 e em 96 ele não aconteceu. Não aconteceu, né? Não. Se perdeu, né? Porque aquele time de 95, agora voltando pra gente falar um pouquinho daquele gol da Lusa, Corinthians e Portuguesa, só pra situar a galera, era um jogo Corinthians e Portuguesa, era a penúltima rodada da fase de classificação. Se a Portuguesa empatasse, ela estava praticamente na final, porque ela jogava acho que o último jogo, não sei se era contra o Santo André, era um jogo, assim, teoricamente mais tranquilo para a Portuguesa. Então o Corinthians precisava ganhar. 45 do segundo tempo, ou até mais, não lembro, se bobear, até acréscimo já, né? 0-0, torcida do Corinthians um Pacaembu lotado, mas torcida Portuguesa também presente. E aí conta pra gente como é que foi aquele momento do seu gol, a importância daquele gol também pra sua carreira e pra sua passagem no Corinthians, que ficou marcado, né? Acho que foi o que principalmente me marcou no Corinthians, pro corintiano, né? Uhum. Porque é um gol típico de Corinthians. De né? Corinthians. O corintiano adora esse tipo de situação, né? Então eu tive a sorte de fazer um gol nessa circunstância, né? Assim, era um momento do jogo que, cara, eu já estava chorando, eu já estava querendo dar soco em alguém que passasse ali da Portuguesa, estava desesperado. E aí aconteceu do Zé Elias, né? Tenho que frisar isso aqui, né? E dá uma moral pro Zé. Se não fosse o Zé, cara, nada disso teria acontecido. Uma jogada que ele fez lá, finta pra cá, finta pra lá, vai, volta, e o cara derrubou ele. E aí o Marcelinho bateu a falta e eu pulei no meio de 15 caras lá. Pra ver o que aconteceu. Sim, e a bola veio parar na minha cabeça, cara. Eu tava sendo marcado por um atleta da Portuguesa, o cara no meio do caminho saiu da marcação e correu pra dentro do campo, pra dentro do gol, né? E eu fiquei sozinho pra cabecear a bola, né? Então foi, cara, a maior e melhor experiência que... Foi uma explosão, o Pacaembu explode, né? É Sim, uma expectativa nossa. gigante. Então, assim, eu tinha feito um gol na final do São Paulo e Guarani, né? Lá em Campinas, no Brinco de Ouro. Eu era moleque, estava me firmando ali, mas esse gol do Corinthians supera porque era um momento de afirmação. Porque se aquilo não acontece, todas as críticas que teceram contra mim ali quando eu cheguei iriam se confirmar, né? Então, foi um gol muito importante. Cara, não teve uma emoção parecida com aquela. Marcante, na minha né? carreira. Quer dizer, o futebol é ingrato, né? Porque você fez um belo campeonato no Corinthians, eu acho que você fez uma bela Copa do Brasil, um belo Campeonato Paulista, mas também aquele gol foi fundamental justamente para marcar essa tua trajetória, né? Exato. E aí depois teve também o que valorizou muito o título foi a questão de pegar o Palmeiras de pegar o Palmeiras, que era um adversário que estava entalado. Eles eram 2 finais seguidas que o Corinthians perdia, né? Uhum. A gente estava indo para a terceira final. 3, então, na verdade, né? Eram 3? Então, porque foi o Paulista de 93, que o Palmeiras sai da fila. Depois tem o Rio-São Paulo, e ainda em 93 mesmo. E o Brasileiro. E o Brasileiro de 94. Quer dizer, eram 3 pauladas que o Corinthians... E ainda teve o Paulistão de 94, foi pontos corridos, mas o último jogo foi Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. O Corinthians não foi vice pela pontuação, acabou não sendo vice, mas né? foi um jogo que foi um jogo que marcou porque foi aquele gol do Edilson, né? Um golaço do Edilson. Todo mundo faz o gol. Esse jogo do Corinthians foi um jogo, Corinthians e Portuguesa foi um jogo muito especial, assim, porque grandes amigos meus são paulinos, que os caras foram no jogo, apanharam da polícia. Então foi um jogo... Eu perdi alguns amigos também, eu devo dizer. Por quê? Tinha um português da padaria. O cara parou de falar comigo. 2 caras portugueses que eram amigos. Amigos não, eram conhecidos. Os caras falaram, pô... Ficaram na bronca. Depois desse gol aí, esquece. Não, também eu fiquei um bom tempo sem poder... Eu fui na Portuguesa ver jogo, fui hostilizado, cara. Demorou pra parar com essa... Porque eu tenho meu irmão jogou na Portuguesa também, subiu com a Portuguesa 2 vezes, né? Então sempre quando os caras vinham, eu falava, não, pô, eu fiz o gol, mas meu irmão, ele compensou, né? Mas, cara, foi maravilhoso.
E aí o Corinthians jogou a final com o Palmeiras, que é um jogo marcante. Mas tem uma história legal que eu ouvi o Ronaldo contou pra mim uma vez, e eu já vi outros jogadores também contando, acho que o Viola falou sobre isso, que é o Corinthians e Grêmio do Olímpico. Você mesmo contou essa história, uma vez eu queria que você contasse de novo. Que é um jogo marcado por... Ainda era aquela fase do futebol raiz, né? E que o Grêmio, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas o fato era esse. E o Grêmio fez de tudo pro Corinthians se sentir mal no Olímpico, né? Fechou a porta do vestiário, não sei se pintou o vestiário também, enfim. Queria que você contasse um pouquinho sobre as histórias do segundo jogo. O primeiro jogo no Pacaembu, 2-1, e desse jogo no Olímpico, em 95, a final da Copa do Brasil. Você falou bem, que era um futebol raiz, né, cara? Ali eram outras circunstâncias, muito diferente do que é hoje, né? Porque hoje todo mundo aí cultiva assim, se receber bem o adversário, fair play, é a palavra, né, do momento no futebol principalmente, né? E na década de 90 não tinha essa de fair play, não. Não tinha, cara. Essa coisa de pintar o vestiário, deixar o vestiário tudo sujo, imundo. Quanto pior o time se sentisse, era melhor, né? Até macumba, cara. Já fomos em vestiário que tinha lá, a macumba tava lá quando você entrava. E aí o Grêmio, ele usava de um expediente que ele não deixava o time adversário aquecer no gramado. Porque quando você, segundo, né, depois me disseram que quando você entra pro aquecimento, a torcida te vaia. Pô, e depois quando você entra pro jogo, você já recebeu a vaia. Você já tá batizado, digamos assim, né? Então eles não deixavam entrar no campo, primeiro pro cara não ver o gramado, saber como tá e tal. Não e sentir o clima. Exato, e principalmente por causa da recepção que a torcida te dá, né? A atmosfera que tem no estádio. Sim. E nós não sabíamos disso, né? Aí fomos eu e o Célio, saímos para o corredor para aquecer, aí tinha um cara dentro. E falamos, pô, vamos... O cara falou, onde vocês vão? Falou, vamos aquecer, né? Falou, não, aqui não aquece. E ali a tropa era forte do Corinthians. Esse time era muito unido, cara. Esse time era forte, cara. E cara. gostava da confusão. Aí o cara falou, não, falei, cara, deixa a gente entrar, abre aí, tá? Ele falou, não tem a chave e tal, a chave tá com os caras aí fora, tinha mais 3, 4 caras. Aí eu falei, abre aí que, não abre não vamos abrir não. Falei, agora nós estamos em 2, cara, eu vou lá dentro, nós vamos voltar aqui nos 15 caras. Aí ele falou, você que sabe. Falei, tá bom, eu fui lá, falamos pros caras, falei, o cara disse que não vai passar, falei, vamos lá, vamos... Aí foi Ronaldo, todo Henrique. mundo, cara, todo mundo. Começamos a dar sem pulo no portão, até que o cara já correu, na hora que ele viu, ele já vazou. Os caras que estavam fora ficaram ali, mas aí quando ele viu que o portão ia arrebentar, e esses caras também correram. Pô, e aí nós arrebentamos o portão e entraram para aquecer. Entramos. Foi praticamente uma vitória ali. Imagina o moral como é que ficou. Exato. Agora é guerra. Isso daí era uma ordem do Filipão, do Fábio Koff, de quem partiu? Você tem noção de quem era? Não sei. Era unido ali, o presidente. Acho que era unido. Acho que era uma coisa do Filipão, porque todo mundo tinha a sua estratégia, né? Lembro no São Paulo que o Cilinho tinha as deles, né? O Tele que eu não lembro que tinha, porque o Tele já era muito ligado a essas coisas do bom comportamento, né? Mas os velhos treinadores, né? E os presidentes, todo mundo usava de algum expediente para poder te desestabilizar, né? E esse do Grêmio, acho que pela atitude que nós tivemos, acabou favorecendo mais a gente, que a gente entrou muito mais... Entraram pilhados. Pilhados, exatamente. E realmente entraram pilhados. Fizemos... E precisava, porque aquele time do Grêmio era muito forte. Era um time forte. Danley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger... Agel não, Dinho, Goiano, Arilson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Paulo Nunes e Jardel, os caras eram um time aguerrido e tal, né? E tem a história que os caras queriam pegar o Marcelinho, conta aí, essa história nesse jogo, né, do Grêmio. Não é uma história, não, essa foi do Paulo Nunes, eu chamei ele, falei, Paulo, cheguei, papai, falei, apertei a mão dele, dei uma chacoalhada, falei, aqui não vem com graça não, que nós vamos te atropelar, né? E aí o Paulo pegou e foi falar com o Dinho, né? Pô, porque o Dinho tinha jurado o Marcelinho, né?
Aí o Paulo foi, contou pro Dinho, o Dinho falou, Dinho quem que é? sabia Quem jogar, que é? mas também sabia bater também. Sabia. Falei, quem que é? Quem é o Bernardão? Então deixa pra lá, seu Bernardão. O Dinho tinha jurado o Marcelinho. Tinha jurado o Marcelinho. Lá e apertou a mão do Paulo. Apertei a mão do Paulo e falei, não vem com graça e avisa os caras pra não vir folgar não, que o bicho vai pegar, né? Aí ele foi lá e falou pro Dinho, que era o Bernardo do Corinthians, né? E aí ele foi lá e falou, não, deixa isso pra lá, vamos... Tem muita história. E aí esse jogo é um jogo marcante pela dificuldade que todos os times tinham na época de marcar a dupla Arce e Jardel, né? Porque o Arce botava a bola onde ele queria, o Jardel, se subisse livre na área, dificilmente ele errava uma cabeçada. Né? O Grêmio era um adversário, naquele momento, era Grêmio e Palmeiras, né? Eram os dois adversários mais complicados. O Grêmio tinha muita força dentro do Olímpico, era difícil ganhar deles ali. E a gente ganhou, o Célio fez uma partida sensacional. Jogou demais. Célio, Ronaldo e o Marcelinho, cara. Os caras foram o Célio, eu acho que foi a melhor partida do Célio Silva jogou no Corinthians. demais. Ele jogou muito no Corinthians, né? O Célio Silva jogou um baita zagueiro. Mas ali aquele jogo, eu não sei se também pelo fato dele ser do Inter, ter jogado no Inter, eu acho que ele levou isso daí. Pode ser também. Meio, também. Não, mas o Célio era um grande jogador. Pô, mas ele jogou demais. Jogou demais. Esse jogo foi o jogo que ele... que eu vi. Impressionante. O melhor jogo dele no período que eu tive no Corinthians. Impressionante. E depois, quando eu fui para o Japão, e aí quando eu estava para voltar, né? Porque eu tinha que voltar, eu fiz um acordo com o Corinthians para eles me liberarem, que aí eu tinha que voltar depois, né? Então você termina em 95, vai para o Japão e volta em 96, é isso? Porque eu recebi 2 propostas, né? No meio do ano, né? E aí eu tinha uma proposta do Valladolid, que inicialmente eu tinha aceitado, e aí depois passou, sei lá, umas 2 semanas, veio uma proposta do Japão, que era o valor que eu ia receber nos 3 anos de Valladolid. Hoje eu me arrependo pela escolha que eu fiz. Porque então você não joga o Brasileiro de 95? Não joguei. E aí eu acabei acertando para ir para o Japão, mas aí o seu Zezinho Mansur me liberou com o compromisso de que eu voltasse para o Corinthians no ano seguinte. Para Libertadores. Para Libertadores, porque o meu contrato no Japão era só de 7 meses, né? No Valladolid já ia ser de 3 anos um contrato, né? E aí eu falei, não, tá bom, eu volto. E aí quando eu estava para voltar, cara, começou a me ligar o Filipão. No Grêmio? No Grêmio. Não, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. Eu falei, não posso, eu já acertei com o Corinthians. Não, vem, pô, com você e o Dinho aqui, nem lobisomem passa. Nem lobisomem passa nesse meio campo. Eu falei, não posso, pô, eu já acertei. Mas você assinou? Eu falei, não assinei, mas eu dei minha palavra, entendeu, pro seu Zezinho. Mas ele queria de todo jeito que eu fosse pro Grêmio, cara. Aí acabei voltando pro Corinthians e foi um desastre o ano, né? 96 não foi um ano legal. Não, foi péssimo, cara. Aí machuquei o joelho. Porque aí, 96, né? Talvez você fizesse parte também do time do Grêmio que foi campeão brasileiro, né? Também em 96, né? Foi, nós perdemos as quartas, semifinal, né, pra eles na Libertadores, né? Foi quartas, né? Quartas de final. Nossa, aquele jogo foi 3-0 terrível. Uma chuva. Pagou a luz, jogaram o gato lá no... Enfim, aconteceu na tudo eletricidade, nada deu certo, cara. Nesse jogo do Pacaembu? Pô, 3-0, uma hora tava 1-0, tava 2-0, apagaram a luz. Se a gente falou do Célio Silva em 95 contra o Grêmio, o Alexandre Lopes foi muito mal nesse jogo, né? Cara, todo mundo foi mal, foi um jogo péssimo esse aí. Todo mundo jogou nada. Alexandre Lopes nesse jogo, Nossa, esse jogo eu fiquei, cara, uma semana sem sair de casa depois. E o Corinthians ainda depois em Porto Alegre ganhou 1-0 o gol do Edmundo, mas aí tinha que tirar a diferença que era... Que foi absurdo, mudou até o técnico, né? Porque saiu o Eduardo Amorim no primeiro. O Eduardo Amorim cai por causa do primeiro jogo, né? 3-0. E aí entra o Valdir Espinosa justamente pro outro jogo, o jogo da volta. E o Corinthians ganha de 1-0, gol do Edmundo lá no final, né? Eu não lembrava disso. Mas foi eu lembro que o jogo daqui foi aqui em São Paulo foi horrível. Brandão, a gente tá chegando no final da nossa resenha aqui, que tá muito boa. E a gente sempre faz essa pergunta para quando a gente convida aqui os caras que fizeram história no Corinthians. E o que representa o Corinthians, o que representou o Corinthians na sua vida e representa até hoje? Cara, o Corinthians era o meu clube de infância, é o meu clube ainda, né? Eu sou de uma família toda de santista.
Então, até um certo momento eu torcia pelo Santos, porque todo mundo torcia pelo Santos quando era moleque. Depois, quando eu comecei a pensar por mim mesmo, eu passei a ser corintiano, porque eu adorava aqueles caras que o Corinthians que jogavam ali, pô, Zé Maria, Vladimir. Você viveu os 77, você se lembra de ter visto, você sofreu também em 77? Sim. Então, pô, eu adorava esses caras, eu gostava mais dos jogadores do que do próprio time. Eu era fã mais dos jogadores do que do próprio time. Ainda sou fã. Encontrei o Zé esses dias, né? Toda vez que eu encontro o Zé, eu abraço ele. Que eu era, emoção, né? Eu era muito fã não sou muito fã do Zé. E aí o Corinthians era o meu time de infância. Depois, quando eu vim para São Paulo, passei naturalmente a torcer pelo São Paulo. Eu moro no Morumbi desde então. Os meus meus dois filhos são são paulinos, né? Então são dois clubes que eu tenho no meu coração, que é o São Paulo e o Corinthians. Graças a Deus eu vou na Vila, eu sou muito bem recebido, vou em São Januário, vou em Porto Alegre, eu tenho a felicidade de ser reconhecido nesses clubes também. Mas o Corinthians, assim, significa muito por ter sido meu time de infância e por praticamente eu ter encerrado a minha carreira jogando no time para o qual eu torcia quando criança, né? E ganhar no Corinthians. Em alto nível, né? Exato. Encerrou praticamente em alto nível. Exato. Né? E ganhar no Corinthians para mim foi algo muito especial e ser reconhecido pela torcida, entrar para a galeria, mesmo que num nível mais baixo, como um ídolo da Fiel, é algo muito especial. Então, o Corinthians significa muito, principalmente por eu estar no meu final de carreira e conseguir, através do Corinthians, né, dessa oportunidade que me foi dada, terminar exatamente num alto nível. Né? Porque foi uma passagem relativamente curta, mas ela foi muito marcante. Foi Tem marcante. Jogadores que ficam muito tempo no clube e não marcam a passagem. Sim. Você passa e tal, e a galera nem lembra direito. Você ficou um tempo pequeno no Corinthians, eu nem lembrava que o brasileiro você não tinha ficado. Foi um ano e meio. Somando tudo. Porque depois, porque o brasileiro de 96, eu quase não joguei, porque eu machuquei o joelho, acabei não jogando. Então, jogar mesmo, eu joguei um ano no Corinthians, né? Mas foi muito marcante, né? Foi um espaço curto, mas foi intenso demais. Exato. Né? Ainda ganhamos, acho que Ramon de Carranza. Ramon de Carranza, né? Você estava com o Alex Rossi? Tava. Você estava lá naquele time, né? Marcelinho mais uma vez decidiu. Ele e o Alex Rossi. Quem ganharam... Três títulos, né? Sim. 3 títulos em curto período. Exato, um período muito, muito curto. Então, o Corinthians significa muito, né? Acho que é mais... Não é mais importante, mas fica mais na memória porque foi o último clube e por ser o meu clube de infância, né? Mas seu time do coração. Exato, meu time do coração. Tá legal. Bom, eu queria te agradecer demais a presença. Você tem mais alguma pergunta para o nosso capitão de 95? Só agradecer pela torcida do Corinthians, né? Por esse gol fantástico contra a Portuguesa. Marcante demais. Por esses 3 títulos. Demais. Eu acho que o Bernardo foi um exemplo, né, de jogador. Não só no Corinthians, né? Mas toda a trajetória dele. A gente tá meio velho. Me lembro do Bernardo no Marília. Né? Essa história. Não, então, eu sou de 74. Então eu me lembro. A minha memória futebolística começa muito com 9, 10 anos de idade, né? Então eu me lembro do Bernardo, até já comentei uma história, né, que meu avô falava, pô, tem um volante lá no Marília, né, tem um ponta no Marília, que ele falava que era o Zé Guimarães também, que era o gaúcho, ele falava, pô, esses caras podiam vir pro Corinthians, né, ele falava, né, meu avô tinha o Zé tinha a cara do Corinthians, né? O meu avô tinha um lado meio de garimpar, assim, jogador, ele olhava, assim, os jogos, assim, de times do interior, ele falava assim, nossa, tem o Orlando Fumaça, que seria um bom zagueiro pro Corinthians, tem o Bernardo, que seria o Zé Guimarães no Marília, então ele falava uns caras assim, e eu me lembro dele ter falado o teu nome, isso que é marcante, que nessa época era muito era tradicional, celeiro, né? Os clubes paulistas, não paulista, mas do Brasil inteiro pegavam muitos jogadores dos clubes menores, do interior. Jaú, Botafogo, você Marília, vê, né? o time do Corinthians, que a gente falou de 90... também. O Antônio Carlos então Jaú, né? O Giba surgiu no Guarani, o Wilson Mano no quis Jaú, o Antônio Carlos e o Ângelo, que fizeram parte do elenco no Quis Jaú também, o Guiné e o Tupanzinho no São Bento, o Neto sai do Guarani, né? Ezequiel Tudo bem que ele tinha passado. Ezequiel no Ituano, Fabinho tinha vindo do Novo Horizontino, né? Quer dizer, a força do interior, né? Então, hoje em dia...
Eu noto que há uma falta disso, né? Hoje está faltando, acho que em todo lugar, viu, cara? Acho que assim, existe uma supervalorização do que se tem e eu acho que está muito pobre, Tá muito fraco o futebol no interior. Tá. O nível, não só do interior, mas em geral, acho que, não sei, não tem... Acho que se recicla pouco, entendeu? É o mesmo diretor sai daqui e vai para lá, o mesmo treinador sai daqui e vai para lá, não dá espaço para que novos... Tem muita gente... Jogadores também. Você nunca pensou em ser treinador? No começo sim, eu pensei, eu até... Porque eu sou liderança em campo. Eu até comecei, mas depois eu vi que ia ser uma vida muito difícil, tal qual a do... Muito mais difícil que a de jogador, né? Porque o jogador você tem que cuidar só de você, né? E agora treinador, cara, você tem que cuidar, você tem que administrar o jogador, o empresário, o presidente, o torcedor. Torcedor, o jogador também tem, mas não é uma vida fácil a de treinador, viu? A gente falou de futebol do interior, né? E tem muita gente que defende o fim do estadual, né? Tem muita gente que defende, tem muita gente que é a favor, né? A manter o estadual e outros que defendem, né, o final do estadual. O que você pensa? Eu particularmente, por ser tradicionalista, essa coisa do saudosismo, eu acho que o Campeonato Paulista sempre teve uma importância muito grande, até para revelar jogadores, né, grandes equipes do interior, Botafogo de Ribeirão Preto, a gente falou do Marília, Ponte, 15 de Piracicaba, enfim, times tradicionais do interior. Eu sou contra o final do estadual. O que você pensa em relação a isso? Eu sou a favor, eu acho que não pode terminar, porque é o celeiro, eu acho que é onde, comprovadamente, mesmo em momentos de você tem menos talento, ainda se garimpa muito no futebol do interior, principalmente de São Paulo, né? Eu acho que o formato deveria mudar. O formato não, mas... o formato do Campeonato Paulista... Então, o formato deveria mudar. Eu acho que os clubes de Série A e Série B, talvez de Série C também, não devessem participar do Campeonato Paulista. Eles deveriam ter uma agenda somente de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o Campeonato Paulista deveria ser disputado por mais clubes e por um período maior, porque o Campeonato Paulista tem só 4 meses, cara. Entendeu? Eu acho que aí está o segredo. É tirar os clubes que disputam Série A e B e fazer um campeonato de ano inteiro, de 8 meses, com clubes que não têm uma agenda nacional, entendeu? Eu poderia premiar, até para motivar o clube, premiar o clube dentro de uma vaga na Copa do Brasil, aumentar ali, sei lá, 5, 6 clubes não, porque olha, tem Campeonato Paulista, 4 meses, depois do Campeonato Paulista eles inventam a Copa Paulista. Porque, que dá vaga para a Copa do Brasil. Exato. Também, pô, faz um campeonato só com clubes que não estão na Série A e B. E continua ali, né? Daria muito mais qualidade, empregaria muito mais pessoas, muito mais jogadores por um período maior, porque depois que acaba o Paulista, muita gente não se emprega, entendeu? Então a Série A é Série A1, A2 e A3. Pega a série, os que estão na A2, os que estão na 1, que não disputa, não tem agenda nacional, da série A2 e A3, junta tudo. E da B faz um campeonato maior. Um campeonato maior. Eu faria essa para mim seria uma das soluções, né? A minha solução principalmente. Bom, quero agradecer demais a tua presença aqui, Bernardão, valeu pela resenha. Obrigado, Michelete, a enciclopédia do Coringão. Agradecer a todos vocês que seguem a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Conta lá naquele teu grupo do WhatsApp do Coringão, que tem um canal que é o Alambrado Alvinegro. Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente recebe quem fez história no Corinthians. Muito obrigado a você que segue a gente no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Você está vendo aqui embaixo, já aqui, ó. Onde que eu vou acertar aqui? Aqui, ó. Aí, ó. Alambrado Alvinegro, muito obrigado pela presença de todos, pela audiência, pelo prestígio, tamo junto, vamos nessa. Cola aqui no Alambrado e vai Corinthians. Valeu, rapaziada.